Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Está lá no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Vamos para a aula? O conteúdo a ser estudado nessa videoaula é a respeito do gênero textual poema. Esse gênero textual ele está introduzindo a unidade 3 do livro de língua portuguesa. E para iniciar essa explicação a respeito de poema, gostaria de fazer uma comparação entre poesia e poema. Vamos começar com poesia, né? A poesia ela tem uma explicação, é um termo, se trata de um termo mais amplo, né? Ela vem para caracterizar alguma expressão de sentimento, como alguma expressividade, emoções, né? E dependendo da emoção que essa poesia desperta, a pessoa pode sentir tristeza, alegria. Muitas das vezes a pessoa faz a leitura de um poema e esse poema toca tanto ela que ela acaba por chorar. Então a poesia que está presente naquele poema ali, ele vai despertar ou uma tristeza ou uma saudade, alguma coisa nesse sentido que vem na questão de despertar o ser humano. Então, por se tratar de um tema mais amplo, que ela está em várias coisas, nós podemos encontrar poesia, por exemplo, em uma cena de filme, né? Dependendo da cena de filme, se for uma cena de filme muito emocionante, você vê uma certa poesia, uma certa beleza naquela cena, a pessoa pode acabar por chorar, né? Uma escultura, dependendo da escultura que a pessoa observar, aquela escultura ela pode despertar algo. Então há uma poesia tanto em esculturas, cenas de filmes, numa cantiga de roda, em gêneros textuais tais como poema, crônica e uma fábula, né? Dependendo do trecho da fábula também, se a pessoa, se aquele trecho despertar algo naquela pessoa, é porque há uma certa poesia naquela cena, daquela fábula, ok? E a poesia, ela tem como núcleo principal o poema. Tanto é que muitas das vezes, dependendo da forma que aquele poema ele é produzido, ele é chamado de poesia, devido a ele despertar tanto sentimento, né, nas pessoas que estão fazendo a leitura dele. O poema, ele já é o que? Ele não é construído só através do sentimento, ele tem toda uma estrutura, né? Ele é composto por versos, por estrofes, dentro da composição dele há figuras de linguagem, né? Há um ritmo, há rimas. Então todos esses elementos ele vai estar compondo o gênero textual poema, tá? Então a poesia ela é subjetiva, ou seja, ela é muito pessoal, vai depender da pessoa que está vendo determinada cena de um filme ou está lendo determinado poema. Por exemplo, um poema, uma pessoa ele faz a leitura daquele poema e ela sente um pouco de tristeza, né? Já outra pessoa faz a leitura daquele mesmo poema e ela vai sentir saudade de alguma coisa. Então, dependendo da pessoa que lê um texto, ou vê uma cena, ou vê uma cantiga, a poesia ela vai despertar algo diferenciado naquela pessoa, tá? E ela é abstrata, então, ou seja, ela depende de uma pessoa para ter uma existência, né? Lembra lá em língua portuguesa, substantivo abstrato é o quê? É algo que depende de outro ser para existir. Por exemplo, a dor, né? O substantivo dor, ele vai depender o quê? De um ser que sinta a dor para que ela venha existir. O amor da mesma forma. O amor, para que ele exista, alguém tem que amar, né? Então a poesia da mesma forma. Ela tem essa dependência de um outro ser. O poema não, o poema ele é concreto, né? Ele está presente em livros, em sites, etc. Tá? E o autor Francisco Marques, ele descreve, né? Ele faz essa diferenciação entre poema e poesia através do poema dele, Leitura. Nesse poema ele fala:
o poema é a fruta, ou seja, eu consigo, né, pegar, tenho contato. O poema é a fruta, a poesia, o sabor, ou seja, eu sinto, né? O poema está no livro, a poesia no leitor, né? O leitor, novamente para vocês, o poema é a fruta, a poesia, o sabor. O poema está no livro, a poesia no leitor, tá? Então, o poema ele é concreto e a poesia ela é abstrata, ela depende da pessoa, tá? O outro poema é de José Paulo Paes, né? O José Paulo Paes, no poema dele Convite, né? Vamos brincar de poesia, ele diz: a poesia é brincar com palavras, se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? O poema, assim como textos em prosas, eles são criados, tem um autor e tem uma voz que é chamada de narrador, né? Os textos em prosa são assim, principalmente os textos narrativos. Eu tenho o autor que escreve o texto, mas eu tenho aquele que narra o texto, que é chamado de narrador. O poema também, ele tem uma fala, né? Há alguém que fala no poema. E essa fala é chamada de eu lírico, tá? O eu lírico nada mais é do que a fala no poema. E ela pode corresponder ou não ao autor. Por exemplo, o autor pode ser uma pessoa de idade e ele pode escrever um poema como se fosse uma criança falando a respeito de uma situação, de uma brincadeira, alguma coisa assim. Então é um autor que escreve, mas quem está falando ali é uma criança. Ou seja, o eu lírico é como se fosse o narrador do poema, ok? Eu tenho aí um trechinho de um poema de Fernando Pessoa, né, que diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. O poema, na estrutura do poema, ele tem um verso, né? O verso ele corresponde a cada linha do poema, tá? Então, cada linhazinha do poema é um verso. Por exemplo, o poeta é um fingidor, primeiro verso. Finge tão completamente, segundo verso. Que chega a fingir que é dor, terceiro verso. A dor que deveras sente, tá? E esse conjunto de versos, ou seja, cada linha do poema aqui, esse conjunto aqui de versos, ele é chamado de estrofe, né? Que está dizendo ali, ó, estrofe ou estância é o que? Um agrupamento de versos. O poema ele tem um ritmo, né? E esse ritmo ele é o resultado da sucessão de sílabas átonas, né? As sílabas átonas são as sílabas mais fracas e as sílabas tônicas, né? Que são as sílabas mais fortes. Então, essa sucessão de sílabas fracas, fortes, elas vão dar o ritmo no poema. A rima, ela nada mais é do que coincidências sonoras, tá? Então, quando eu falo de rima, não é só a palavra terminar com a mesma sílaba, por exemplo, não é? Ela pode terminar com o mesmo som, porque nada mais se trata do que coincidências sonoras, tá? E eu posso encontrar as rimas em qualquer local do verso, tá? Eu posso ter palavras que rimam no início do verso, no meio do verso ou no final do verso, tá? Quando as rimas elas ocorrem de forma externas, né, ou seja, no final do verso, ela fica bem no finalzinho, ela é chamada de rimas externas ou rimas finais, tá? Por exemplo, um louvor, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Então eu tenho aqui canto e pranto. No finalzinho de versos estão rimando, tá? E eu tenho também as rimas internas ou coroadas, que geralmente se localizam no meio do verso, né? A bela bola de Raul, bela bola, né? Bela e bola estão rimando e essas duas palavras que estão rimando se encontram no meio do verso, por isso que é chamado de rima interna, tá?
E também nos poemas geralmente eu encontro paralelismo, tá? O paralelismo ele pode ser explicado como semelhanças, né, ou correspondências que ocorrem dentro de um texto, tá? Então, às vezes uma palavra ela tem uma certa correspondência com a outra, tem uma certa semelhança com a outra, né? Ou um verso ele tem uma certa semelhança com outro verso, ou então até mesmo a ilustração daquele poema. Ele é colocado de forma que fica com uma certa simetria, né, com uma certa semelhança dentro na estrutura do poema, tá? Um exemplo aí é Mistério de Amor de José Paulo Paes, né, que é o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? Então eu tenho beija-flor, beija a flor, tá? Então há uma certa semelhança aí também, tá? E eu tenho as imagens aqui, ó, o beija-flor de lá de cá, a flor também, então há uma certa semelhança de um desenho com o outro, há um paralelismo aí também, ok? Eu tenho outros textos aí, esse texto você pode abrir o seu livro, né, e lá na página 84, que ele está lá, tá? Que é Cochichos, né? Cochichos do autor Cinéias Santos. De que vive o beija-flor? De beijar, responde a flor. Isso não tem cabimento, protesta irritado o vento. Isso não é profissão, murmura baixinho no chão. E a sorrir, explica a flor. Quem beija, vive do amor. Tá? Então, observamos aqui rimas, né? Beija-flor, flor, cabimento, vento, profissão, chão, né? E observamos também toda a estrutura que é formada através de versos. No caso, esse poema aqui, ele é formado todo por uma única estrofe, tá? O próximo poema aí que vocês vão encontrar na página 85 é o poema Os Donos das Ruas, O Dono das Ruas, de Cinéias Santos, né? Vamos acompanhar aí, ó. Primeiro, vira e mexe, ele aparece, desconfiado, arredio. Nem parece um vira-lata irresponsável vadio. Há muito não toma banho, ninguém lhe faz carinho. Sempre mal acompanhado, melhor que viver sozinho. Olho vivo, bom ouvido, faro fino, pé ligeiro, para fugir da carrocinha, chega antes do lixeiro. Nada tem, muito precisa, e é dura a realidade. Só 3 coisas não lhe faltam: tempo, fome e liberdade. Aqui nesse texto podemos observar a quantidade de estrofes, né? Ele é composto por 4 estrofes aí. Vocês podem contar a quantidade de versos também, que são 16 versos aqui na estrutura desse poema, ok? O próximo poema está na página 86, né? Vento Perdido. Esse poema é de Pedro Bandeira. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montando no jumento cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive quando eu estava distraído, a olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho que eu não quero me lembrar. Nesse poema aqui, além de observarmos a questão do ritmo, da rima, né? Podemos observar também a repetição de palavras. Vem que vem, vem que, vem que, vem que. Então isso aí ele traz toda uma musicalidade, todo um ritmo aí para a leitura do poema, ok? E é isso, né? Essa explicação a respeito de poemas. Eu gostaria que vocês respondessem agora as atividades, né, sobre a interpretação desses poemas que eu fiz a leitura com vocês agora. E essas atividades estão na página 83, 84, 85, 86, 87 e 88. Obrigada, até a próxima aula e fiquem com Deus.